Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já começou 2025, o Grêmio está pensando na próxima temporada, mas com ou sem Renato Portaluppi? Ele concedeu uma entrevista e colocou uma condição para permanecer. Eu tinha avisado. Esqueçam essa história de que o Renato já está fora do Grêmio. Se ele decidir que vai ficar, ele vai ficar. Mas eu vou te falar mais a respeito disso e o Grêmio quer Rodrigo Caetano. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Essa informação do Rodrigo Caetano, ela praticamente morre na fonte, né? Porque morre na casca, como a gente fala. Porque é um desejo antigo do presidente Alberto Guerra, quando ele ainda estava no Atlético Mineiro, só que hoje ele é o diretor executivo da CBF, comanda a seleção brasileira. E, obviamente, ele ouve o Rodrigo Caetano, para quem não sabe, foi jogador do Grêmio, foi um dos primeiros executivos do futebol com esse status ainda no Grêmio, isso lá nos idos anos de 9, 10 por aí. Depois se tornou o principal nome da pasta, né, trabalhando no próprio Inter, Flamengo, Atlético Mineiro. É um cara muito renomado e obviamente valorizado. A questão é que o Rodrigo Caetano ele tem outras propostas, ele é um cara muito procurado, tem uma relação com o Grêmio, mas nesse momento ele não... As conversas nem andaram porque, gente, tem gente falando, inclusive, que ele pode voltar para um clube a partir do ano que vem. A CBF é uma bagunça, a gente sabe, então sempre gera essa instabilidade. Agora, eu não imagino que o Rodrigo Caetano vá abandonar a CBF, a menos que algo muito grave aconteça ou que a valorização realmente seja muito maior num clube, num ano véspera de Copa do Mundo. Porque aí nós estamos falando de... O profissional que hoje escolhe trabalhar na CBF, ele está indo por um motivo, né? Não é pela seleção brasileira em si, é porque você está num status ali que é totalmente diferenciado. E a Copa do Mundo, não existe nada maior do que uma Copa do Mundo. Então ele será um funcionário da seleção brasileira da CBF numa Copa do Mundo daqui a 1 ano e meio. Vocês acham mesmo que ele vai abandonar agora? Pode ser que depois da Copa, sim. Agora eu acho muito difícil tirar o Rodrigo Caetano de lá. O fato é que o Grêmio busca um executivo para a pasta, já para o ano que vem, o último ano de mandato do presidente Alberto Guerra, para tentar fazer um ano um pouco melhor do que foi, ou muito melhor do que foi 2024, que foi muito decepcionante, especialmente depois de um 2023 vice-campeão com Luizito Soares. O Grêmio acaba se complicando, teve vários problemas estruturais por conta da enchente, por conta da nossa logística, mas realmente o ano foi muito, muito, muito atribulado e resta esse último ano de mandato para o Alberto Guerra dar uma resposta melhor. E tem um super gauchão, né? Um super gauchão que inclusive pode ser em datas diferentes, a CBF está planejando aí um encurtamento de datas, antecipação do brasileiro, estaduais começando em janeiro para ter férias, né, paralisação ali de tudo no Super Mundial de Clubes, né, nos meses de junho e julho, 30 dias por ali, para que não as equipes, né, que estarão no Mundial não sejam prejudicadas. Então tem um calendário ainda que promete ser mais apertado ainda. Então assim, gente, quem vai ser o técnico do Grêmio? Se o Grêmio está pensando no executivo, o Grêmio está tentando se cercar de outras maneiras. Ou está contando com o Renato, na casa mata, como a gente fala no Sul, né? No banco de reservas. E por que eu estou dizendo isso? Tem um mês, mais ou menos, eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo o seguinte: gente, está todo mundo dizendo que o Renato, porque ele tem revelado que está cansado, tem dito a amigos, né, que gostaria de se ausentar, pelo menos no período dos estaduais, a família está pressionando, ele visivelmente está desgastado, né? Dá para ver isso nas entrevistas, na maneira dele conduzir o clube. O ano foi muito complicado por tudo que a gente falou e isso afetou o Renato, está muito claro isso. Mas eu conversando com algumas pessoas do Grêmio, cara, as pessoas me disseram assim: olha, tá como ano passado, em que muita gente não sabia se ele ia ficar, a gente resolveu sentar ao final do ano e ele acabou ficando. Eu ouvi de dentro do Grêmio alguém me dizer assim: cara, se o Renato decidir que ele quer ficar, ele fica. Então assim, quando a gente fala, não é que o Renato manda no Grêmio, ele mesmo refutou isso nessa entrevista que eu já vou citar, mas a questão é que ele tem um tamanho tão grande e tem uma admiração dos dirigentes do Grêmio hoje, que isso eu confirmo para vocês. Se o Renato chegar para eles e disser: então, eu acho que a gente pode tocar mais um ano aí, ele vai ficar. Porque ele é o técnico da preferência
do Antônio Brum, do Alberto Guerra, do Luiz Wagner Vivian, talvez de não boa parte do conselho de gestão, tem gente que está incomodada, que está buzinando no Alberto Guerra, que tem alguns métodos do Renato ali que não estão agradando muito, aquela coisa toda. Obviamente o ano, tecnicamente falando, não foi positivo, então tem muita buzina na orelha do Alberto Guerra, mas se depender do presidente, aí pode ser que ele não queira comprar uma briga com a torcida. Mas se depender do presidente, o Renato vai permanecer. E se depender do Renato? Bom, ele deu uma entrevista para os repórteres, para o repórter Marcos Souza, né? Eu não sei se o Gabardo, Eduardo Gabardo estava junto nessa, me perdoem. Para a Gaúcha ZH, estava lendo a entrevista aqui agora, de repente tem o crédito aqui, né? No topo da matéria normalmente, mas acho que quem fez a entrevista foi o Marco, né? Então foi o Marco, só está o Marco aqui. O Renato recebeu o Marco no CT e foi uma entrevista fora de câmeras, né? Foi muito a moda antiga, né? Para os canetinhas, como a gente chamava, né? No meu começo de setorismo lá, trabalhando como repórter, né? Muitas vezes o treinador, um jogador e tal, eles atendiam a galera dos microfones, né? Rádio, televisão, e tinha a parte dos jornal impresso, né? E a do jornal impresso é o seguinte, é bloco de notas, né? O cara vai falando e às vezes o cara se solta mais. O Renato tem uma confiança muito grande no Marco, assim, que é um cara que acompanha muito bem o Grêmio e o Renato, né? E ele revelou muitas coisas. Primeiro que eu quero dizer para vocês, baixou o tom. Baixou o tom e reconheceu que exagerou em algumas entrevistas. O Renato desse ano... o Renato, inclusive, sempre teve fama de arrogante aí para muita gente, e eu sempre defendia o Renato, porque eu muitas vezes acompanhei a entrevista e muitas respostas que às vezes a galera recebe no corte, que parece agressiva, né? Ele dava essa resposta, essa bordoada e começava a rir, dava uma piscada pro repórter e tal. Renato sempre foi malandro nesse sentido. Eu sempre acompanhei isso muito de perto. Esse ano não. Esse ano não teve essa malandragem, essa ironia. Não, ela foi agressiva. Esse ano o Renato bateu de frente, atacou alguns profissionais de imprensa, ele passou muito do ponto. E ele reconheceu isso. Ele reconheceu, disse que passou por muita coisa, que faz isso para trazer para si o holofote e blindar o grupo, o que ele sempre fez, mas, como eu disse, de uma maneira muito mais leve, mais irônica, debochada, e que a galera que o acompanha está acostumada. Não tem sido o caso esse ano. Então ele realmente reconheceu que exagerou. E começou a conversar, através dessa entrevista, com o torcedor, dizendo que ele não manda no Grêmio, que não é ele quem decide, que se pudesse ele faria um contrato a vida inteira com o Grêmio, mas que não é ele quem decide e que quando atingirem a pontuação para livrar o time do rebaixamento, vai se sentar com o Guerra e ou vai se despedir ou vai conversar com ele para uma continuidade, vai ouvir do presidente o que o presidente quer. E o que diz o sexto sentido, pergunta o repórter ao Renato, e Renato responde que eu estou em cima do muro. Porque o Renato quer um apoio da torcida. Essa é a condição que ele colocou para permanecer. E quando eu digo isso, é porque ele demonstra nessa entrevista o tempo inteiro que ele quer permanecer. E essa é a grande notícia. Quando eu disse para vocês, gente, se o Renato disser que quer ficar, ele fica. Pois bem, ele já disse. Eu sei que ele está dizendo que ao final do ano, quando atingir a pontuação, quando terminarem as rodadas, ele vai conversar. Ele já está dizendo que quer ficar. Ele está falando da pressão da família, que a família não quer que ele trabalhe mais, que ele tem propostas de outros clubes, como ele sempre tem. E eu acho que o Renato tem mercado mesmo. Talvez não para ganhar o que ele ganha no Grêmio, mas ele tem mercado. Inclusive, ele foi procurado. E eu dei como informação, o Cruzeiro era um deles. E pode ser de novo, tá? Porque o Fernando Diniz tem uma vitória em 16 jogos pelo Cruzeiro. Está numa final de Sul-Americana, se ele ganhar a Sul-Americana, ele ganha um fôlego. Se ele não ganhar, eles não vão conseguir segurar o Diniz por lá. E aí talvez aquela correção de rota, né? Aquilo que o Cruzeiro queria um pouco mais cedo, né? Porque demitiu o Seabra porque os caras não queriam mais, para botar o Renato, não deu tempo, o Renato precisava ficar no Grêmio até o final do ano, os caras trouxeram o Diniz. Talvez agora dê tempo para levar o Renato. Mas isso é algo que ainda tem que acontecer. Relação Renato-Grêmio, quando o Renato diz: fiquei muito chateado com a vaia antes do jogo contra o Atlético Goianiense e depois no jogo contra o Inter, né, no Grenal. E aí, o Marcos Souza revela um bastidor que acho que não estava na entrevista. Eu estava ouvindo o sala de redação da Rádio Gaúcha, quando ele diz que ele pergunta ao Renato: Renato, você ganhou tudo
né, ou quase tudo que qualquer profissional do futebol gostaria de ganhar, Mundo, Libertadores, Brasileiro. Acho que o brasileiro ele não tem. Bom, tem pelo Flamengo, né? Mas assim, ele tem todos os títulos possíveis. O que falta? E aí ele diz, eu queria ser campeão de novo pelo Grêmio. Gente, o que isso significa? Que ele quer ficar. E que ele quer deixar uma última imagem melhor do que essa. O Renato, ao sair, ao final desse ano, ele terá deixado como última impressão o seu pior trabalho sob comando do Grêmio. Ele mesmo reconheceu que errou em alguns momentos, tentando acertar, é óbvio, né? Não vou achar aqui que o Renato sabotou o Grêmio propositadamente. Muitas vezes, a teimosia e a loucura dele, né, de querer provar um ponto, passa essa imagem de que ele tentou sabotar o Grêmio. Eu não vou acreditar que ele fez isso de propósito, mas ele errou. Mesmo quando a gente falava que, rapaz, você vai sem meias jogar contra o Fluminense na Libertadores, justamente o Fluminense, pois ele foi eliminado. Mas assim, ele reconheceu que errou também. Ele, quem nunca erra? Eu também cometi meus erros, ele sabe. Acho que ficou claro que ele entendeu que errou demais esse ano, apesar de todos os problemas que o Grêmio enfrentou. E ele me parece querer uma segunda chance. E olha que o Renato tem não só segundas, né? Tem várias chances no Grêmio. O cara que tem 800 jogos como jogador e técnico. 800 jogos, gente. Pois é. Esse Renato, ele quer ser campeão de novo pelo Grêmio. E por que ele quer ser campeão? Porque ele quer deixar uma imagem melhor. E aí tem um super gauchão. Por que a gente está falando super gauchão para a galera que não está entendendo? O Grêmio pode ser octacampeão gaúcho. Desses 7 que o Grêmio tem, heptacampeão, né, 7 consecutivamente, ele foi técnico em 5. E o octa, ele representa muito. O Grêmio nunca foi octa. O Grêmio não tem 8 títulos consecutivos na sua história. O Inter tem. O Inter quer impedir a qualquer custo que isso aconteça. E o Grêmio quer ganhar o octa justamente para derrubar essa bandeira colorada. E como ultimamente Grêmio Internacional não tem ganhado nada além disso, né? O Grêmio até ganhou recentemente, mas aí estamos falando de 2018, o Inter é lá 2011, então a disputa regional ela tem sido muito forte nos últimos anos, até por conta das SAFs. Está muito difícil de bater de frente, o nosso gauchão virou uma Copa do Mundo. E o presidente Alberto Guerra talvez tenha a segurança de ter Renato justamente para isso, porque ele dá resultado no gauchão. O Renato tem dado resultado no gauchão. Não em Grenais esse ano, mas no gauchão tem. E tem dado até a sorte de não pegar o Inter na final, porque o Inter acaba eliminado por um time do interior justamente na semifinal. Mas mesmo quando houve cruzamentos com o Grêmio Internacional, o Grêmio acabou eliminando o Inter nos últimos anos. Então, trazer um novo técnico, será? Bom, o Grêmio foi campeão gaúcho também com o Roger e com o Thiago Nunes. Mas o Renato é aquela segurança que pode dar ao presidente nessa última temporada. Eu fiquei com a sensação de que o Renato pediu para ficar e pediu ao torcedor. Quando ele diz, vou ouvir muito a torcida, ele está pedindo que a torcida lhe dê esse voto de confiança. Será que a torcida vai atender o apelo do maior ídolo? Eu já falei para vocês, se o Renato resolver permanecer, é óbvio que eu vou abraçar. Bora, Renato, vamos lá. Vamos esperar que, sem enchente e com os erros aprendidos esse ano, o Renato consiga fazer uma temporada melhor. Eu quero isso? Não, de verdade. Eu quero que o Renato siga a sua vida, vá descansar, vá curtir a família, ou vá treinar num outro clube e o Grêmio siga em frente. Se ele ficar, repito, vamos lá, vamos abraçar. O Renato merece isso, ele conquistou isso, na minha opinião, esse respeito. Mas eu imagino, eu gostaria que as coisas elas fossem diferentes. Agora, se depender da diretoria do Grêmio, e pelo que eu estou percebendo da vontade do Renato, preparem-se para mais uma temporada de Renato Portaluppi no Grêmio. Vocês ficaram com a mesma impressão do que eu, vocês têm outra leitura e vocês gostariam da permanência ou não? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!